Então, iniciada a gravação, vamos fazer a nossa reunião do mês de julho, 19, 20, 21 e 22 de julho. Iniciaremos agora com a sessão do dia 19 de julho, às 14 horas. Presentes a esse plenário, doutor Luiz Eduardo, doutora Tatiana, doutor Rodrigo Mineiro, doutor Valcir, doutor Jorge Almiro Locke Freire, doutora Érica, doutora Vanessa, doutor Rodrigo, sou eu. Fabimar, pode convocar para o item 1, teremos um acompanhamento. Ok, presidente, farei a convocação. Item 1, recorrente fazenda interessado Citibank. Doutora Maria Concília, por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Doutora Maria Concília, por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Item 1 da pauta, doutor Ravi, seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Item 1 da pauta, doutor Ravi, seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Patrono convocado, presidente, a procuradora também. Tarde. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá. Doutora Concília, boa tarde. Tarde, doutor Rodrigo. Abaixa o volume da doutora Concília. Vou aumentar, então. Guardando. Doutor Ravi. Doutor Luiz já tem uma proposta para resolver esse problema de demora. Presidente, seria possível já pedir que, enquanto nós estamos julgando um, seja convocado o próximo? Próximo. Ainda não. Ainda não, porque está sendo Tá bom. gravado. Aí pode confundir ainda. Perfeito. Que foi essa ideia sua, que tomara que implantemos no próximo. Fabimar, não está aí? A gente vai passar para o próximo item. Ele está como espera aqui, eu não sei se ele está tentando ingressar na sala. Só verificar. Fabimar, chama o patrão do item 2. Ok, presidente. Item 2 da pauta, doutor Sérgio, seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Item 2 é a Item doutora 2 da Tatiana. pauta, doutor Sérgio, seu processo Recorrente será julgado Fazenda. agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Interessado. Financial. Isso. Factory. Doutora Yáscara.
Doutor Javier? Boa tarde, doutor Rodrigo. Boa tarde. Então Fabimar, então o item 2, pede o item 2 para aguardar mais um pouco. Ok. Doutor Javier conseguiu entrar. Doutor Javier fazer só um acompanhamento. Esse é o item número 1 da pauta. Recorrente Fazenda Nacional. Interessado Citibank. Relatório simples, trata-se de recursos especiais de divergência interposto. Tem 2 recursos, mas é um recurso só. Então, é um recurso recorrente à Fazenda Interessado Citibank, trata exclusivamente, o seu recurso especial na conformidade de segmento, a PGFN defende que, não tendo havido pagamento antecipado, nesse caso, houve apresentação de DCTF com saldo 0 a pagar. Aplica-se a contagem de prazo decadencial à regra 173.1. 5 anos contados do dia do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que poderia ter sido efetuado o lançamento, conforme jurisprudência, né, vinculante do STJ. O contribuinte apresentou contra-razões, alegando ainda que os tributos tenham sido compensados, exceto que o posterior cancelamento das referidas compensações e o fato de a apuração das bases de cálculo do PIS e COFINS terem sido negativas, não afasta a contagem do prazo decadencial para o artigo 150, parágrafo 4 CTN. Já coloquei aí no relatório as 2 teses. Então, vamos ao mérito. Sendo PIS e COFINS sujeito a tributos por homologação, coloca aqui aquele razoável teórico, né, que fala de 150 e do 173. Coloco aqui o acordo do Luiz Fux, foi escrito por todos nós, e digo, para a solução do litígio, basta, então, saber da ocorrência ou não do pagamento antecipado, ainda que parcial. O que alega o contribuinte que não havia o que pagar. O que foi declarado da STF? Então, zerou da STF. Mas a fiscalização apurou que havia, sim, o que pagar, senão não estaríamos aqui a discutir a decadência. Assim diz no acordo recorrido. A meu sentir, portanto, a situação fática do contribuinte difere das premissas fáticas adotadas pelo STJ, quando o julgamento do RESP 93733, aperfeiçoando-se aos preceitos da súmula 555, vejamos que ela diz, súmula 555 do STJ. Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o FIS constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 173.1 do CTN, nos casos que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem o prévio exame da autoridade administrativa. Tendo a ciência dos autos de infração em 22 de novembro de 2010, não estão assim albergados pela decadência os períodos em questão. À vista do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda. Doutor Luiz Eduardo. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Tatiana, eu coloquei todos os fundamentos aqui que a senhora pode ou não decidir. As bases de cálculo, negativas, etc. Expliquei já aqui. Obrigada, presidente. Além da DCTF, tem uma questão que a gente já julgou também, essa matéria já é conhecida, né? A gente já julgou, inclusive, na sessão passada, que é a questão da compensação, dedução, né? Com créditos TED e PIS/COFINS, né? Então, considerando que pelo menos observo que a compensação seria uma forma de extinção do crédito tributário, né? Nesse caso, eu nego provimento, com a devida vênia, eu nego provimento ao recurso da Fazenda, presidente. Tá bom. Doutor Rodrigo Mineiro. Com o relator, presidente. Doutor Valcir. Doutor Rodrigo, me parece que teve compensação, só que as compensações não foram homologadas, né? Exatamente, esse é o que eu coloquei. É a primeira vez que eu enfrento essa questão nesse aspecto.
mas a regra do 150, parágrafo 4º, 1731, é se teve pagamento parcial, e eu entendo que a compensação o faz como pagamento parcial, mesmo que tenha esse problema, nesse caso, né, nessa especificidade. Voto com a divergência, doutor Rodrigo. Doutor Jorge. Acompanho o relator. Doutora Érica. Acompanha a divergência, a questão da compensação, né? Considero ela. Doutora Vanessa. Presidente, o meu voto já é conhecido, né? Então, além da questão da DCTF, tem a questão da compensação. Então, eu considero que houve o pagamento, então eu acompanho a divergência. Expliquei mais para o Valcir, eu escrevi mais para o Valcir aqui que a compensação foi não homologada, sabendo já da posição dele. Então, explicitei isso aqui. É uma situação bem limite. Obrigado, doutor Rodrigo. Isso aqui é uma autoexfração, que tem decadência. E RPJ, exatamente. O que eu vou aplicar o 19 é... Por força da Lei 3988, que deu nova redação ao artigo 19E, nova não, que incluiu o artigo 19E, na Lei 10.522, negou-se o provimento de recurso especial da Fazenda. Vencidos os conselheiros Rodrigo, relator, Rodrigo Mineiro, Luiz Eduardo e Jorge. Voto vencedor, doutora Vanessa. Obrigado, doutor Ravi. Eu que agradeço, tenha uma ótima tarde de julgamento. Item 2. Parece que o mesmo assunto. Recorrente fazenda interessado Financial Factory. Pode chamar o patrono. Ok, presidente. A doutora Yáscara. Item 2 da pauta. Doutor Sérgio. Yáscara Girão dos Santos Araújo. Seu processo O senador do Ceará chama Girão. Clicar na mensagem enviada no chat. Sobrenome Girão. Ai, tá demais. Doutor Sérgio, boa tarde. Boa tarde. O senhor que vai fazer sustentação oral, né? Isso. Tá, que a gente estava com o nome de outra advogada aqui na nossa pauta. É o meu e o dela. A Yáscara está do meu lado aqui. Ok, tem os dois aqui. Doutor Yáscara e doutor Sérgio. Então, mas são os dois que vão fazer ou só o senhor? Na verdade, eu vou fazer sozinho, mas gostaríamos que o nosso nome constasse da ata. Tá bom, obrigado. Esse tem dois. Recorrente fazenda interessado Financial Factory, com a palavra a doutora Tatiana. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra a corte número tal da primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão, que por unanimidade de votos negou o provimento ao recurso de ofício. Em relação ao recurso voluntário, por maioria de votos decidiram acolher a preliminar de decadência do PIS da COFINS quanto aos meses de setembro, outubro e novembro de 2002. E quanto ao IRCS relativos ao primeiro trimestre de 2002, por maioria acolheram a preliminar. O colegiado da CO, assim, consignou a seguinte emenda.
Recolhimento, ainda que código errado, das contribuições ao PIS/COFINS implica na contagem do prazo decadencial nos termos do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. O recolhimento dos tributos nos termos normativos tem acepção lato sensu. No caso de apuração de prejuízo fiscal e base negativa pela contribuinte, não é razoável exigir o recolhimento do IR das CAs para aplicar o artigo 150, parágrafo 4 do CTN, na contagem do prazo decadencial. Essa exigência fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, pois o recolhimento desses tributos aumentaria mais o prejuízo fiscal e a base negativa da CS. A Fazenda interpôs recurso especial, em relação às seguintes matérias: necessidade de antecipação correta do pagamento, trazendo paradigma, entendendo que a COFINS é um tributo sujeito à homologação, apuração de prejuízo fiscal e base negativa, não consubstancia pagamento, trazendo que a utilização do prejuízo fiscal e base negativa acumulados não se equipara a uma compensação de tributo, porquanto pertence à própria formação da base de cálculo DR da CS, compondo antes a formação do lucro tributável. Em despacho, foi dado seguimento parcial ao recurso especial interposto pela Fazenda para que seja julgada a divergência em relação à decadência somente do IR da CS. Insatisfeito também, o sujeito passivo interpôs recurso especial, suscitando divergência em relação ao arbitramento do lucro, ao indicar posicionamentos desse órgão de que a vasta e significativa movimentação financeira mantida à margem da escrituração deixa desprovida de segurança a escrituração do contribuinte, não só quanto às suas receitas, como também quanto aos seus custos e despesas escriturados. Foi pedido juntada, depois cancelado pelo contribuinte, e depois houve a juntagem de procuração no arquivo contra razões. Em despacho, as folhas 9899 e 9903, foi negado seguimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo. Agravo contra o despacho foi interposto pelo sujeito passivo, mas em despacho das folhas tais foi rejeitado, sendo confirmada a negativa de seguimento do recurso especial. Foi apresentada a petição às folhas tais pelo sujeito passivo, reforçando a necessidade do desmembramento dos débitos para que seja possível a consolidação do PERT, eis que a sua impugnação for parcialmente procedente, decisão mantida pelo CARF, uma vez que obteve parcial provimento ao recurso voluntário. É o relatório, presidente. Doutor Sérgio, tem 15 minutos. Boa tarde a todos, em especial a relatora, doutora Tatiana, demais conselheiros, presidente. Gostaria de apresentar uma preliminar de competência da terceira sessão em julgar este processo. O recurso originário é de imposto de renda, contribuição social, mas no mesmo auto de infração foi aplicado PIS e COFINS, ou seja, nós não estamos falando de autos de infração lançados separadamente. O auto de infração é um só, uma única peça, um único termo de verificação fiscal, com as mesmas provas para todos os tributos, por renda, contribuição social, PIS e COFINS. E, por essa razão, os julgamentos ocorreram na primeira sessão, o que, por força regimental, é lá que se discute questões desses tributos. A separação do PIS e COFINS do envolvimento da contribuição social, sem nenhum problema que, obviamente, pode ocorrer, é óbvio que tanto pode estar ocorrendo, mas isso não desfigura a razão do nascimento do crédito tributário, que foi no mesmo momento, no mesmo ato, no mesmo período, lavrado pela mesma fiscalização de um único auto de infração. Assim sendo, não me parece razoável, olhando a questão regimental do CARF, que esse julgamento ocorra na terceira sessão, mas sim na primeira sessão. Então, essa seria uma preliminar que eu gostaria que o presidente avaliasse, e, se for o caso, a gente continua ou não. Presidente, posso falar? Sim, doutora Tatiana. Em relação à matéria, como a matéria é relativa à decadência e prescrição, a gente observa a portaria 15081 de 2020, que estende temporariamente à terceira sessão a competência para processar e julgar os recursos
que versem sobre essa matéria relativa à primeira. Sim. Doutor Sérgio? Ok, presidente. O senhor queria levantar preliminar ou já encerrou? Não, acho que está explicado. Se existe uma competência que foi criada posteriormente, né, vamos seguir com o julgamento. Exatamente. Relevante. Tem uma portaria ministerial para o órgão de competência. Eu já tive na situação contrária, né? De ter interesse de ser julgado e foi retirado pelo próprio conselho por questão de competência. Então, o que eu fiz nada mais do que trazer o regimento da origem e não a situação atual. Mas, com relação à levantada no auto de infração, e que hoje já há, por parte do próprio CARF, um entendimento mais ou menos padrão, é que, quando se fala em exercício, nos termos do artigo 150, nos termos do artigo 173, nós estamos falando de período. O exercício a que se refere ao CPM, ele se refere a período de apuração de forma definitiva. Então, o que ocorreu é, com a inovação da tributação por trimestre, essa inovação fez com que a inteligência do artigo 173, inciso 1, que fala no primeiro dia do exercício seguinte, há que se entender, há que se ler de uma forma com uma análise extensiva e estamos falando do período imediatamente seguinte. Então, se o fato é do primeiro trimestre, o segundo trimestre assemelha-se ao exercício seguinte, o terceiro trimestre ao exercício seguinte em relação ao segundo, e assim sucessivamente. Então, como a empresa teve a sua opção por trimestre, o encerramento de cada trimestre é como se fosse o efetivo encerramento do exercício. Nós temos alguns acórdons, eu diria vários, eu vou citar dois, o acórdão 1301-003-768, da terceira Câmara da primeira turma ordinária da primeira sessão, o acordo 1402-003-863, da quarta Câmara da segunda turma da primeira sessão, e eu trouxe esses dois por serem, inclusive, complementares do ponto de vista do racional. Um deles é especificamente de lucro real, ou seja, empresa que apura o imposto devido com base no trimestre, ou seja, mais lucro real. E o outro eu trouxe de lucro presumido, ou seja, que sequer é lucro real, mas que a lógica é, se o pagamento do tributo, ainda que lucro presumido, o ano não encerrou, é diferente do lucro real, o lucro não encerrou, mas é lucro presumido, terminado o trimestre, a contagem decadencial começa no trimestre seguinte e não no ano seguinte. Então, já há precedentes dessa casa, e é exatamente invocando esses precedentes que eu requeiro que o julgamento seja no sentido de acolher os argumentos apresentados pelo contribuinte, e até para não tomar muito tempo dos senhores, eu resumo nesses poucas explicações que eu aqui apresentei, e espero que seja provido o recurso do contribuinte. Muito obrigado. Estou à disposição para algum esclarecimento, se necessário for. Obrigado, doutor. Com a palavra, a relatora Tatiana. Tá. Dependentes da análise do recurso especial interposto pela Fazenda, entendo que o recurso deva ser conhecido quanto à matéria admitida, qual seja a decadência do IR e da CS, o que concordo com o exame de admissibilidade constante em despacho. Aí eu trago aqui o despacho, né, uma parte do despacho que achei muito bom. Por serem os arestos divergentes em relação ao entendimento, considerando fatos semelhantes, conheço o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
Quanto ao mérito, sem delongas, concordo com o entendimento expressado no acordo recorrido, que peço licença para transcrever parte do voto vencedor, IRPJ e CSLL. Quanto ao IR e ACS relativamente ao primeiro trimestre de 2002, o fato notório nos autos é que a contribuinte apurou o prejuízo fiscal e base negativa da CS nesse período, o que não permitiria afirmarmos que deveria existir pagamento de tributos para aplicar o artigo 150, parágrafo 4 do CTN. As provas cabais exigidas pelo relator estão nos autos. Na apuração feita pelo contribuinte, bastando simplesmente certificar as informações prestadas pelo recorrente. Diante disso, considerando que houve prejuízo fiscal à base negativa, o fato é que exigir do contribuinte o pagamento de tributo nesse período é impor ao mesmo algo que foge da razoabilidade e da proporcionalidade, pois se isso ocorre, certamente aumentaria ainda mais o prejuízo fiscal à base negativa. Nestes termos, entendo pelo reconhecimento da decadência também do IR da CS quanto ao primeiro trimestre de 2002, devendo ser aplicado o disposto no artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Por fim, a despeito de ser vencido quanto ao mérito, manifesto-me no sentido de que o arbitramento foi indevido e o índice é um fato que não reflete as provas trazidas nos autos, tal. Aí, então, nesse sentido, ele dá provimento parcial para acolher os preliminares de decadência quanto ao primeiro trimestre de 2002, do IR e da CS para os meses de setembro, outubro e novembro de 2002, do PIS e da COFINS, em razão do recolhimento parcial desses tributos. Então, esse é o meu voto, porque a apuração do prejuízo fiscal da base negativa no mesmo período, a meu ver, é como você poderia compensar com os tributos, né, estimados ou devidos, né? Então, nesse sentido, presidente, na mesma linha da compensação, eu nego o provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Doutor Luiz. Presidente, peço vênia à relatora, doutora Tatiana, meu entendimento é frontalmente diverso. Aqui, no caso, eu não vejo pagamento antecipado, isso é pacífico, né? Mas eu também não vejo compensação. A compensação ocorre quando há um pagamento a maior e esse pagamento a maior é alegado para quitação de um outro tributo, ou do mesmo tributo em outro período. Essa é a ideia, inclusive esse é o racional que o doutor Valcir usa para dar essa equivalência. Não seria o caso dos autos, por quê? No caso, o que temos é prejuízo fiscal, não estamos falando de saldo negativo de imposto de renda. É muito clara a decisão recorrida. O que temos é base de cálculo negativa. Como é que chegamos à base de cálculo do imposto de renda negativa? É receita menos despesa igual a lucro. Teve mais despesa do que receita. O lucro é negativo, ninguém deve nada. E é isso que a legislação define como lucro real. Prejuízo fiscal é quando o lucro real é negativo. Ou seja, receita menos despesa, com aqueles ajustes de adição, exclusão e compensação, não é compensação de tributo, é compensação de bases negativas de período anterior, que quando tem prejuízo fiscal, é claro, ninguém compensa. Ele, na verdade, aumenta a base de prejuízos fiscais. A compensação a que se refere a legislação do imposto de renda é a compensação de prejuízo fiscal com o lucro desse ano, para, apesar de eu ter tido lucro, pagar menos imposto. É isso. Uma coisa que eu acho muito justa e que deveria haver para pessoa física. Não tem, mas tem para pessoa jurídica. Muito bem. Aí, como esse prejuízo fiscal impede a existência de qualquer recolhimento, não se aplica, no caso, a decisão vinculante do STJ. Ou seja, não há que se falar em pagamento antecipado, que é o critério dado pelo então relator no STJ, ministro Luiz Fux, e que eu sou obrigado a aplicar. Muito bem. Em face do exposto, eu voto por todas as vênias, eu abro a divergência e entendo que é de se reformar a decisão recorrida para dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, para afastar a decadência e agora com o retorno dos autos ao colegiado ACOR para análise dos demais pontos do recurso voluntário.
é como voto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Doutor Rodrigo. Acompanho a divergência, presidente. Doutor Valcir. Nesse caso, com especificidade, a doutora Tatiana acompanha a divergência, com a devida vênia. Doutor Jorge. Com a divergência, presidente. Doutora Érica. Eu vou acompanhar a doutora Tatiana. Doutora Vanessa. Eu acompanho a relatora. Também acompanho a divergência, assim como nos outros votos. Então, o resultado, nesse caso, ficou, por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso. Com retorno dos autos, a turma recorrida para análise dos demais fatos. Os demais fatos. As demais matérias, melhor, né? Presidente, eu propus os demais pontos do recurso voluntário. Tá? Os demais pontos. Que são as alegações que têm que ser enfrentadas, aí pontos fica em genérico, se o senhor permite. Que não foi analisado lá atrás, né, doutora Tatiana? Ainda não foi, né? Tá. Presidente, eu tive que fazer aqui a revisão em muito pouco tempo. O que eu compreendi que não tinha sido analisado é porque, quando se fala do recurso voluntário, foi acolhida a preliminar de decadência parcial. Isso, é muito difícil não é analisar. falado, e no mérito é feito alguma outra coisa. Eu entendi então, assim desse jeito também. E aí eu imagino que deva haver mais o que se discutir e que o colegiado acordo deve se debruçar sobre esses pontos. É a decadência prejudicial de mérito. Acho que, presidente, mais uma coisa, o patrono pede a palavra. Não, eu tenho que acabar, doutor, eu tenho que acabar a proclamação do resultado, que a gente está em votação ainda, tá? Assim que eu acabar aqui, eu passo a palavra para o senhor. Eu não posso passar em regime de votação e proclamação. Então, a questão de ordem, presidente. Então, espera, daqui a pouco eu passo a questão de ordem para o senhor. Então, por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso. Vencidas conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Voto vencedor, doutor Luiz Eduardo. Presidente, com retorno, né? Com retorno dos autos. Encerrada a votação e proclamado o resultado, doutor Sérgio, eu poderia dar a palavra no meio da votação. Tá certo. Presidente, é que quando se falou que não houve pagamento, não corresponde rigorosamente os fatos. No caso do PIS e da COFINS, por exemplo, o pagamento foi feito com código errado. A empresa recolheu com código de instituição financeira quando o recolhimento deveria ter sido com código de empresa de fomento mercantil. Então, não há que se dizer, não há que se falar que não houve recolhimento. Só para registrar, porque nós vamos citar isso. Recolhimento houve, tanto que no julgamento original, lá no início, o próprio presidente da turma votou com o contribuinte, e o resultado foi 5-3, exatamente por entender que o PIS e o COFINS têm uma única entrada de recursos. Não houve pagamento com tributo errado, houve pagamento com código errado do mesmo tributo. Isso significa dizer que houve pagamento. Então, não há como acolher a informação de inexistência de pagamento e trazer a decisão do STJ dizer que não se aplica. Aplica-se integralmente a decisão do STJ. Doutor, eu pedi a palavra, mas, infelizmente, já temos o voto da relatora, já temos o voto vencedor, o voto vencido, o senhor poderá embargar caso haja alguma omissão. Ok. Doutor Luiz, quer falar alguma coisa? Eu só peço um esclarecimento da relatora, porque o relatório da doutora Tatiana é muito claro. Só há recursos sobre RPJ contribuição social. Sim, doutor Luiz, o que perfeito, subiu pode embargar. é isso. Mas de qualquer maneira, a votação está encerrada. O doutor poderá embargar caso haja omissão da relatora ou no voto vencedor. Obrigado, doutor. Ok. Tem 5 da pauta, Fabimar, pode chamar.
Patrão, doutor Gustavo. Ok, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro, recorrente M. Vieira e Companhia, interessado em Pauta, Fazenda. doutor Ricardo, seu processo será julgado agora. Por favor, A princípio, o mesmo assunto desse... Igualzinho. Mesmo tema, mesma questão. Inclusive, eu estava fazendo as anotações aqui para acrescentar no meu voto. Seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Essas questões trazidas na discussão, que é a primeira vez que eu enfrento isso também. Mas o fato é idêntico ao da doutora Tatiana. Patrono convocado, presidente. O patrono sendo convocado, o senhor faz a leitura do relatório. Doutor Gustavo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, conselheiros? Vamos fazer a votação do item 5, recorrente M. Vieira e Companhia, interessado em Fazenda. Doutor Rodrigo Mineiro, relator com a palavra. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão 2099, que negou provimento aos recursos voluntários de ofício, destaque for por unanimidade, complementado pelo acórdão de embargos 3978, ambos proferidos pela primeira turma da segunda Câmara da primeira sessão, trago a emenda. Cientificado, o contribuinte apresentou tempestivamente embargos de declaração, os quais foram admitidos e acolhidos para sanar a omissão sem efeitos infringentes. Regulamento cientificado, a recorrente depôs tempestivo recurso especial, por meio do qual suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente à aplicação do disposto do artigo 150, parágrafo 4 do CTN para fins de contagem do prazo decadencial, quando a ausência de pagamento antecipado do tributo ocorrer por não haver base tributável. Apresenta como paradigmas dois acordos. O presidente da segunda Câmara da primeira sessão deu seguimento, a PFN apresentou suas contrarrazões, sustentando a manutenção da decisão recorrida, a aplicação do prazo decadencial pelo 1731 e pela inexistência de pagamento antecipado. O processo foi encaminhado a esse conselho para julgamento após sorteio distribuído esse relator e o relatório, presidente. Doutora, 15 minutos. Boa tarde, conselheiros. Primeiramente, eu queria pedir desculpas que eu tenho uma filha recém-nascida que está tomando vacina aqui, então esses choros ao fundo são dela. Peço só compreensão nesse sentido. Feito esse esclarecimento inicial, eu passo a tratar dos termos da sustentação oral, até para não tomar demais o tempo de vossas senhorias. Como bem narrado pelo conselheiro relator, a controvérsia ela se restringe à forma de contagem do prazo decadencial para a situação em exame. E a origem dessa controvérsia toda, ela passa, apesar de não constar dos autos, mas o que a gente acompanha dos próprios julgamentos realizados, ela passa pela construção do tema 163 do STJ, que fixa que a contagem do prazo decadencial ela deve ser feita na forma do artigo 173.1 do CTN, quando não houver pagamento ao menos parcial do tributo declarado. Esse entendimento do tema 163 ele foi simulado pelo CARF através das súmulas 123, 135 e 138. Todas elas condicionam a aplicação do prazo do 150, parágrafo 4º, ao pagamento do tributo, ao menos de forma parcial. Na situação em tela, tem-se IRPJ e CSLL regularmente declarados, mas não pagos, haja vista a constatação de prejuízo fiscal. Portanto, caso se considere que se aplica à situação em exame a regra da decadência conforme o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, os 3 primeiros trimestres do exercício de 2006, que é objeto da autuação, decaíram. Caso se aplique, contudo, o artigo 173.1 do CTN, não há decadência. A decisão recorrida, ela fixa de maneira bastante simples que a contagem do prazo decadencial na situação em exame, ela deve se dar na forma do artigo 173.1, na medida em que, para a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, há necessidade de pagamento, ainda que parcial, do tributo declarado. No entanto, essa decisão recorrida, ela confronta com alguns outros acórdãos exarados pelo CARF, e aqui, em atendimento à questão regimental, apresentamos 2, tá? Que são os acórdãos já indicados pelo conselheiro relator,
em que neles se fixa que se não foi declarado tributo a pagar em razão da escrituração e declaração de prejuízo fiscal, é impossível condicionar a contagem do prazo decadencial na forma de um 731 por ausência de pagamento. Até porque é absolutamente impossível materialmente a realização do pagamento, na medida em que o contribuinte declarou prejuízo fiscal. Nesses casos, a contagem do prazo decadencial deve ser na forma do 150, parágrafo 4º, a menos que haja dolo, fraude ou simulação. Feita essa apresentação do tema, o contribuinte passa a defender as razões pelas quais entende que, na situação em exame, deve prevalecer o entendimento fixado nos acórdãos paradigma. Primeiramente, é necessário fazer o distinguishing entre o tema 163 do STJ e as 3 súmulas do CARF que foram utilizadas como fundamento na decisão recorrida. Essas situações, elas são diferentes do caso em exame, porque em nenhuma delas se enfrentou a questão de não realização do pagamento por declaração de prejuízo fiscal. Todos os casos que geraram esses precedentes vinculantes, eles partiram de premissas em que houve a declaração de tributo a pagar, mas esse tributo voluntariamente não foi pago. Então, essas situações que embasaram, os fundamentos que embasaram o acórdão recorrido, são diferentes do que efetivamente aconteceu no caso em análise. Repito, no caso em análise não houve pagamento porque se declarou prejuízo fiscal. Ao passo que, tanto nas súmulas do CARF quanto no precedente repetitivo do STJ, não se declarou prejuízo fiscal. Então, não se pode aplicar o entendimento consolidado nesses julgados na situação em exame. A situação é diferente. E a situação em exame, em verdade, ela é idêntica aos precedentes, à situação constatada nos precedentes paradigmas que foram apresentados. Nos precedentes paradigmas que foram apresentados, neles sim há a hipótese de o contribuinte ter declarado prejuízo fiscal e unicamente em função disso não ter efetuado o pagamento. Naturalmente, no caso em exame, tal qual decidido também no fundamento tanto nas súmulas do CARF quanto no tema do recurso do repetitivo, na situação em exame não há dolo, fraude ou simulação que justifique a substituição da contagem do prazo decadencial do 150, parágrafo 4º para o 173, inciso 1. O auto de infração originário até tinha constituído o crédito tributário e asseverado que era caso de dolo, fraude ou simulação, mas esse excerto do auto de infração foi reformado pela decisão da DRJ, a decisão essa que foi confirmada pelo CARF. Então, aqui, na situação, está-se diante de uma hipótese em que houve declaração de prejuízo fiscal e não houve dolo, fraude ou simulação. Então, em razão desses fundamentos, é que se pretende que seja aplicado ao caso a contagem do prazo decadencial na forma de 150, parágrafo 4º, na medida em que, por razões óbvias, era impossível ao contribuinte efetuar o pagamento, ainda que parcial do tributo, se ele declarou que não tinha tributo a recolher. Inclusive, peço venha aqui aos conselheiros para rapidamente trazer 3 parágrafos constantes nos acórdãos paradigma, em que esse tribunal se manifesta da seguinte forma, aspas, observe-se que não se tratou de alguma omissão do sujeito passivo, capaz de inviabilizar a atividade homologatória por parte do fisco, e assim justificar o deslocamento da contagem do prazo para a forma determinada no artigo 1731 do CTN. Não faz sentido, portanto, exigir que, mesmo diante de tal situação, a recorrente fosse obrigada a recolher qualquer valor para garantir que a contagem do prazo decadencial permanecesse vinculada à atividade homologatória do fisco.
Em outro precedente, estabelece, entre aspas, nesse contexto, o dever de antecipar o pagamento, requisito previsto em lei para aplicação da norma decadencial do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, somente se justifica quando apurado imposto devido. Logo, a ausência de pagamento de IRPJ em razão da apuração de prejuízo fiscal não pode ser motivo para afastar a contagem do prazo decadencial na forma daquele dispositivo. Então, conselheiros, a controvérsia ela é bastante simples, de bastante simples compreensão. Naturalmente, existem inúmeros entendimentos diferentes, tanto que o que se pretende, ou o que se fará hoje é unificar a controvérsia por meio desta Câmara Superior, razão pela qual a recorrente pugna pelo provimento do seu recurso para declarar a decadência do IRPJ-CSLL relativo aos 3 primeiros trimestres do exercício de 2006, haja vista que o lançamento apenas foi realizado em dezembro de 2011, portanto, mais de 5 anos da origem dos citados débitos, naturalmente aplicando-se a regra de contagem de prazo decadencial prevista no artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Então, Excelência, de maneira bem direta, esses são os termos pelos quais a recorrente pugna pelo provimento do recurso para fins de reconhecer que na situação em tela, deve ser contada a decadência na forma de 150, parágrafo 4 e não do 173, inciso 1 do CTN. Obrigado. Com a palavra, relator. Presidente, colegas, patrono, a questão é muito simples, como o patrono mesmo colocou, é o mesmo tema que nós debatemos no item anterior da pauta. Aqui eu estou conhecendo o recurso dos termos lá do despacho de admissibilidade. Aqui a gente tem um auto de infração por omissão de receita, que foi arbitrado o lucro, aqui imposto de renda pelo lucro arbitrado, ou seja, a escrita então foi desconsiderada nessa situação. Originalmente era um prejuízo fiscal apurado, por isso que não houve pagamento antecipado, e por conta de movimentação financeira não escriturada e pelo silêncio na apresentação de documentos, a autoridade fiscal arbitrou, desclassificou a escrita fiscal do contribuinte e arbitrou o lucro tributável. E esse ponto é importante porque, ao invés de ser um prejuízo apurado, houve, na verdade, um lucro arbitrado, apurado. Esse é o ponto. Em controverso a existência de pagamento, né? Aqui não é o caso de compensação, como bem disse o doutor Luiz Eduardo no caso que nós julgamos anteriormente, e a análise é a aplicação do 150, parágrafo 4º, quando há pagamento antecipado, logo há a homologação da atividade do sujeito passivo entre a qual encontra-se o pagamento, ou a aplicação do prazo do 1731 para punir a inércia do fisco, no caso. Então, a recorrente alega que seria aplicável o disposto no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, para fins de contagem do prazo de constituição do crédito tributário, de maneira que seja reconhecida a decadência dos fatos geradores de março de 2006, junho de 2006 e setembro de 2006. Segundo seu entendimento, a regra decadencial para tributos sujeitos ao lançamento por homologação seria determinada pelo 154 do CTN, inexistindo em sua conduta qualquer indício de fraude ou simulação. Para levar à aplicação do 1731, alega a inexistência de pagamento parcial, se deu única e exclusivamente em função da recorrente ter apurado prejuízo fiscal. Aí eu coloco, não assiste razão à recorrente, ainda que resultante da apuração de prejuízo, é fato incontroverso que não houve pagamento antecipado pela regra. Não houve pagamento antecipado para aplicação da regra decadencial prevista no 154. O meu entendimento é bem simples dessa forma. É pagamento, não pagamento. A decadência pune a inércia do detentor do direito, sujeito ativo em constituir o crédito tributário mediante o lançamento. Havendo pagamento prévio do imposto, ainda que é menor, aperfeiçoa sua posição resolutória o lançamento por homologação, nos dizeres do parágrafo 4 do artigo 150 do CTN, tendo o fisco 5 anos a contar do fato gerador para exercer o seu poder de controle. Nesse caso, a antecipação do pagamento possibilita o conhecimento da autoridade fiscal da atividade exercida pelo obrigado, atividade passiva de homologação. A ausência de tal fato, antecipação de pagamento, leva à regra geral prevista no 731, com prazo decadencial contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte.
Que o fato não tem DCTF, a declaração de imposto de renda, então, foi desclassificada por conta do arbitramento do lucro. Veja bem que o que caiu na DRJ e confirmado pelo CARF foi o agravamento da multa, por conta da falta de comprovação que houve dolo na operação. Mas o arbitramento permaneceu. A omissão de receita, a escrita, continuou no mesmo sentido, no entendimento do ofício. Isso é importante, que eu acho que nesse caso não teve isso no caso debatido do relatoria da doutora Tatiana. Então, nesse caso, não entendo que não há compensação, não há que se discutir aqui nenhuma espécie de compensação, e que houve o prejuízo fiscal que foi desconsiderado por conta de uma omissão de receita. Se a empresa tivesse escriturado aquilo que o fisco realmente apurou, não teria havido prejuízo fiscal. Logo, a situação desde o momento zero era um resultado tributável, né? Aqui eu só estou confirmando, então, a decisão, o voto, reproduzo aqui o voto da decisão recorrida pela aplicação do 1731 e destacando que esse caso, tanto no julgamento do recurso voluntário quanto dos embargos, foi por unanimidade na turma baixa, né? Então, em face dessas razões e fundamentos assim expostos, voto por negar provimento ao recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo. Em resumo, são essas as considerações, presidente. Doutor Luiz Eduardo. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Tatiana. Bom, primeiramente, parabenizo aí o relator pelos esclarecimentos. Bom, meu entendimento, somente para clarificar, eu considero que quando você apura realmente prejuízo fiscal, né, seria impossível efetuar o pagamento antecipado, ou qualquer pagamento, então por isso que eu aplico o artigo 150, parágrafo 4 do CTN, tá? Nesse caso, por ser impossível, aí não há como nem se aplicar o RESP do STJ em sede repetitiva. Nada obstante, esse caso vertente, ele realmente, tal como muito bem expôs o doutor Rodrigo, ele houve arbitramento do lucro, né, nesse caso, e eu estava vendo aqui, realmente, esse arbitramento ele não foi afastado, né, pelo acordo recorrido. Então, em vista da ementa, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, presidente. Doutor Balcir. Só salientando um parágrafo do Rodrigo, parabéns pelo voto. O parágrafo que trata a decadência com inércia do detentor do direito, sujeito ativo, em constituir o crédito tributário mediante o lançamento. Havendo pagamento prévio do imposto, ainda que a menor, aperfeiçoa-se sob condição resolutória o lançamento por homologação nos dizeres do parágrafo 4, etc. Tendo o fisco, então, nesse caso, 5 anos. Por isso que a compensação, para mim, doutor Rodrigo, seria notícia, digamos assim, a administração que foi feito algo, né? E compensação e pagamento eu equiparo. Mas nesse caso está excelente seu voto, e esse seu parágrafo está muito bem escrito, bem claro, voto com o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Também vou acompanhar o relator pelas conclusões. Doutora Vanessa. Eu acompanho o relator também. Nesse caso, houve arbitramento do lucro, que não foi afastado. Eu só vou conferir aqui na ementa. Procuração. Eu vou só acompanhar o relator. Não tem nada aqui. Obrigado. Entendo. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso. As conselheiras Tatiana e Érica votaram pelas conclusões. Obrigado, doutor. Conselheiros. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Vimar, chama o patrão do item 6, por favor. Doutor Olival. Sim? Item 6, doutora Vanessa. Recorrente Fazenda, interessado Maringá Ferro Liga. Item 6 da pauta. Doutor Olival, o seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Item 6 da pauta, doutor Olival, o seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat.
Patrono convocado, presidente. Obrigado. Para que todos vocês saibam, a proposta do Dr. Luiz Eduardo é que a convocação seja feita de 2 em 2. Sempre ficam esperando, desligado a câmera, desligado o som, imagem, que aí, à medida que vai entrando, vai agilizando um pouco. Muito boa a proposta. Doutor Olival. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde aos demais jogadores. Doutora Vanessa, relatora, item 6, recorrente, Fazenda, interessado, Maringá Ferro. Com a palavra, relatora. Ok, presidente, boa tarde, já está na pasta. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, com fulcro no artigo 67, então, do RICARF, buscando a reforma do Acórdão 1302-003624, que deu provimento ao recurso voluntário para declarar a decadência do crédito tributário com base no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Então, aqui eu transcrevo a ementa. Não resignada com o acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial suscitando divergência quanto à definição do termo inicial do prazo de decadência do lançamento por homologação, quando não há pagamento antecipado, mas o contribuinte cumpre as obrigações acessórias de levantamento de balanços ou balancetes, de suspensão e entrega da DIPJ, não sendo caso de dolo, fraude ou simulação. Assim, a divergência jurisprudencial se dá quanto ao enquadramento legal aplicável à contagem do prazo decadencial para o lançamento de ofício. Artigo 150, parágrafo 4º ou 173, inciso 1, ambos do CTN. Para a comprovação do dissenso interpretativo, colacionou com paradigmas os acórdãos 1301, 002178 e 9101, 002, 083. Conforme, então, o despacho de 22 de outubro de 2019, foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda, né, por ser entendido como comprovada a divergência. Foram opostos embargos de declaração pelo sujeito passivo, né, com relação ao acórdão de recurso voluntário, alegando a ocorrência de omissão na fundamentação, tendo em vista que restou provado nos autos a ocorrência de pagamento mediante a retenção na fonte do IRRF. Alega o embargante que os conselheiros entenderam que tal fato amalda o caso concreto ao entendimento do egrégio STJ, bem como na súmula 123 do CARF. Foram admitidos os embargos de declaração para que seja analisada a questão relativa ao pagamento antecipado, com o objetivo de esclarecer eventual obscuridade presente no acórdão, ressaltando que, com a informação trazida pelo voto condutor, realmente contrasta com o teor do documento de folha 58 do processo. Penso que existe a possibilidade de lapso manifesto decorrente de eventual erro na apreciação do documento, hipótese reforçada pelo debate mencionado pelo embargante e pelo fato de que a Fazenda Nacional utilizou a afirmação do voto como fundamento para o recurso especial interposto e já admitido. Assim, parece-me necessária a manifestação do colegiado, a fim de que seja esclarecido tal ponto, nos termos em que suscitado pelo embargante, dada sua relevância para o bom andamento do processo. Com efeito, trata-se de eventual lapso manifesto que ensejou a adoção de premissa que pode não corresponder ao teor dos documentos apostados aos autos, em descompasso com o princípio da verdade material, justificando-se o acolhimento dos embargos para sanar a citada obscuridade, né? Então, acordos dos embargos, no julgamento sobreveio o acórdão 1302005080, de 8 de dezembro de 2020, que conheceu dos embargos e no mérito rejeitou, né, os mesmos, com a ementa nos seguintes termos: o fato de o acórdão não conter os fundamentos adotados por parte minoritária da turma julgadora, que acompanhou apenas as conclusões do relator, não implica em obscuridade ou omissão hábil a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. Então, da fundamentação do acórdão de embargos de declaração, extrai-se que a leitura do acórdão embargado revela que para este relator não ficou comprovada nos autos a existência de pagamento antecipado, mas tal fato não constituiria óbice ao reconhecimento
a contagem do prazo decadencial na forma do 150, parágrafo 4º do CTN. No momento do julgamento, os 3 conselheiros apontados nos embargos divergiram dos fundamentos adotados pelo relator, mas consideraram que o registro da declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica, DIPJ, do sujeito passivo, da existência do imposto de renda retido na fonte, conforme extraído das folhas 58, seria suficiente para se considerar a existência de pagamento antecipado à luz da súmula CARF número 123, que diz assim: imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Daí a razão pela qual os mencionados conselheiros, e apenas eles, acompanharam o voto condutor pelas conclusões do relator. Ou seja, em nenhum instante houve a incorporação pelo relator da existência de pagamento antecipado como fundamento para o reconhecimento da contagem da decadência na forma do 150, parágrafo 4º, e não porque discorde da referida súmula, mas por considerar que o referido extrato da DIPJ não comprova a existência da retenção a título de R-fonte e porque, conforme fundamentos expostos no voto, seria dispensável a referida comprovação. A posição do relator foi acompanhada sem ressalvas por outros 4 conselheiros, de modo que não seria necessário fazer constar no acórdão os fundamentos adotados por os 3 conselheiros mencionados, né? Então, deste modo, o acórdão embargado reflete perfeitamente os fundamentos que levaram a maioria do colegiado a acolher a prejudicial de decadência e dar provimento ao recurso voluntário. Após cientificada a Fazenda Nacional do referido acórdão de embargo de declaração, foi encaminhado o processo para julgamento do recurso especial. Então, no acórdão de recurso voluntário, o que o relator considerou? Que a DIPJ para o ano calendário de 1997 tinha efeitos de confissão de dívida, por isso que ele aplicou o 150, parágrafo 4º. Enquanto os 3 conselheiros que acompanharam pelas conclusões entenderam que, havendo recolhimento, né, do IR-fonte, se aplica a súmula CARF 123. Então, só para deixar claro por que eu li toda essa fundamentação dos embargos, né, para explicar bem essa situação. Então, esse é o relatório, presidente. Doutor, tem 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. As contrarrazões ao recurso especial, elas constam no processo. Então, eu serei breve aqui. Gostaria de destacar alguns pontos que a recorrida entendem relevantes para que esta Câmara Superior possa julgar o recurso especial interposto. Inicialmente, o acórdão, o recurso especial, ele parte de uma premissa equivocada, né? Consigna a recorrente na Fazenda Nacional, em seu recurso especial, que, apesar de a Câmara, a CO, reconhecer e inexistir qualquer recolhimento referente ao ano calendário 1997, houve por bem aplicar a regra incerta no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, para a contagem do prazo decadencial. Mas uma passagem traz essa situação que a recorrida entende que é um erro de premissa da qual partiu a recorrente, com todo respeito. As folhas 1388, a recorrente consigna que, conforme reconhece o próprio colegiado ACO, o contribuinte não antecipou qualquer pagamento dos tributos no período em questão. Tá? Então, a recorrida entende que isso é um erro de premissa da qual partiu o recorrente para a interposição do recurso e mais adiante confrontaremos aí com o acórdão paradigmático apresentado, né? Isso porque essa alegação é equivocada e imprecisa. O acórdão, ele não reconheceu em nenhum momento a inexistência de pagamento de uma forma genérica, mas sim fez expressa menção à apuração do imposto de renda da pessoa jurídica pela empresa recorrida no ano calendário em questão e a apresentação dos balancetes de suspensão, o que gerou, ao final daquele período, nenhum imposto a recolher, o que é uma situação fática bem diferente da ausência de recolhimento, né? Então, essa diferença ela é muito importante para o julgamento, pois, de acordo com o voto proferido pelo relator,
do acórdão recorrido, outras condições foram analisadas para que aí sim a Câmara Julgadora aplicasse a regra imposta pelo artigo 150, parágrafo 4º do CTN, e daí decretasse a decadência do lançamento fiscal, como, por exemplo, a ausência de dolo, fraude ou simulação, o levantamento do balancete de suspensão, como eu já mencionei, e a existência de qualquer valor apurado como devido a título de RPJ no ano calendário, o que, como já foi ressaltado, o entendimento da recorrida, isso é uma situação bem diferente de ausência de qualquer tributo devido, como fez consignar em suas razões a Fazenda recorrente, né? Além disso, como já foi dito pela conselheira relatora, a doutora Vanessa, consta no processo que, a despeito dessa situação da apresentação do balancete de suspensão, a mera existência de imposto de renda retido na fonte atrairia a aplicação da súmula 123 do CARF, e nesta hipótese seria considerado, como lá consignado na súmula, que estamos diante de um pagamento, o que também atrairia aí a aplicação do artigo 150. Por essas razões, a recorrida entende que o recurso especial sequer deveria ser conhecido. Partindo agora para a breve análise do acórdão apontado como paradigmático, bom, no despacho inicial de admissibilidade, o acórdão 13.01.002.178, ele não foi aceito como apto a ensejar a divergência, o que não aconteceu com o outro acórdão, que é o número 9101.002.083. Aqui eu gostaria apenas de destacar alguns pontos que demonstram que a situação fática ela não é idêntica à do presente caso, portanto, estaria afastada a divergência pretendida pela recorrente, né? O acórdão paradigmático 9101, final 083, a divergência residiria, segundo alega a recorrente, ao fato de haver ou não pagamento antecipado do tributo. Aqui, nas razões do recurso especial, tendo o acórdão paradigmático aplicado à regra do artigo 1731, que é justamente o objeto do recurso especial. Ocorre que a situação fática ela é um pouco diferente da qual apresentada no recurso especial. Isso porque a relatora do caso, do acórdão paradigmático, ao analisar a matéria e expor a sua vinculação ao recurso especial 973.733 do STJ, ela entendeu, a relatora da decisão apontada, ela concluiu que seria aplicável a regra do 150, parágrafo 4º, justamente a hipótese que aconteceu no acórdão ora recorrido, se e quando presentes as seguintes condições: tratar-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, não houver acusação de dolo, fraude ou simulação, e, por fim, houver declaração prévia do contribuinte e ou pagamento parcial. Essa é justamente a situação fática do acórdão recorrido, né? E, em seguida, a relatora consignou que, no caso analisado, não havia nenhuma das condições alternativas antes referidas, e por isso que ela aplicou o artigo 173 para inciso 1 do CTN. Portanto, é uma situação fática diferente, né, da apresentada no acórdão recorrido, de forma que prevalece a regra do 150, parágrafo 4º do CTN, o reconhecimento da regra decadencial contada a partir do fato gerador do tributo, né? Justamente a existência desses três itens que não se apresentou no acórdão apontado como paradigmático pela Fazenda Nacional, de forma que, por mais esse motivo, o recurso não tem condições de prosperar, ser conhecido, tampouco provido, né? E, por fim, no mérito, acaso os senhores conselheiros e senhoras conselheiras entendam pelo conhecimento do recurso especial, a recorrente destaca que o acórdão recorrido, ele parte de uma premissa de que a confissão de dívida ou o pagamento antecipado ou o levantamento do balancete de suspensão são as condições alternativas
para o reconhecimento da decadência nos termos do 150, parágrafo 4º, e muito provavelmente, em virtude da especificidade de que o relator tratou do imposto de renda da pessoa jurídica no acórdão recorrido, acabou por se olvidar de mencionar expressamente a retenção na fonte como um pagamento antecipado e a incidência da súmula 123 do CARF na espécie. Por esses motivos, a recorrida pugna pelo não conhecimento ou, acaso conhecido, pelo não provimento do recurso especial da Fazenda, com a manutenção do reconhecimento da decadência no caso concreto. Muito obrigado, eu fico à disposição para qualquer esclarecimento. Palavra, relatora. Admissibilidade. O recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos pressupostos de admissibilidade, né, constantes do RICARF, devendo, portanto, ter prosseguimento. Aqui até eu não me aprofundei muito, porque eu não havia notado as contrarrazões do processo que está juntado com petição logo após os embargos de declaração, e eu não havia aberto, mas eu já incluí no relatório a apresentação das contrarrazões, e de qualquer forma eu concordo com os termos do despacho de admissibilidade do recurso especial. No mérito, no que tange a divergência jurisprudencial quanto à decadência, a discussão fica restrita à determinação, então, da regra aplicável como termo inicial para a contagem do prazo de decadência, do artigo 150, parágrafo 4º, ou 1731, ambos do CTN. Então, aqui, presidente, eu vou fazer um breve resumo, porque o colegiado já conhece, né, essa tese do julgamento do RESP do STJ, do 973733, que foi pela sistemática dos recursos repetitivos, né, para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como no caso do IRPJ, na inteligência do acórdão do STJ, cuja ementa transcreve-se acima, conta-se, então, a decadência a partir do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, em caso de dolo, fraude ou simulação, quando não houver pagamento antecipado ou inexistir declaração prévia do débito, ou a partir do fato gerador, nas hipóteses de pagamento parcial ou integral do débito ou existência de declaração prévia do mesmo. Então, feitas essas considerações, passa-se ao exame do artigo de lei aplicável ao caso destes autos. Constante relatado no acórdão recorrido, o presente processo decorre de um lançamento referente ao imposto de renda da pessoa jurídica, tendo em vista que o sujeito passivo teria realizado, no ano calendário de 97, compensação de prejuízo fiscal em montante superior ao limite máximo de 30%, imposto pelo artigo 510 do então vigente Regulamento do Imposto de Renda, conforme detalhado no termo de verificação fiscal. Em sua peça de impugnação, o contribuinte sustentou a ocorrência de decadência, já que o IRPJ, sendo sujeito ao lançamento por homologação, tem um prazo decadencial contado na forma do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Assim, tendo auto de impressão sido lavrado em 30 de abril de 2013 e se referido ao ano calendário de 97, teria ocorrido o decurso do prazo quinquenal contado desde o fato gerador. Inequívoco que não há no termo de verificação fiscal qualquer acusação de cometimento de dolo, fraude ou simulação por parte do sujeito passivo. Além disso, com base nos elementos constantes dos autos esclarecidos pelo sujeito passivo em sede de embargo de declaração, houve recolhimento antecipado do tributo em relação ao ano calendário de 97, tendo em vista a realização de retenção do imposto de renda na fonte e não houve imposto apurado no encerramento do ano calendário. Então, isso é na E-Folha 58, que eu estou copiando a imagem aqui da declaração no voto, né? Os R$ 144,00 aí que constam de retenção. Esse elemento soma-se à confissão de débitos tomada como verdadeira pela autoridade fiscal e ao levantamento de balanço ou balancete, suspensão através do LALUR, entrega à fiscalização, sem imposto a recolher devido à compensação dos prejuízos fiscais gozada. Assim, estando comprovada a retenção na fonte, então a folha 58 dos autos do presente processo administrativo, deve ser aplicado ao caso o disposto na súmula CARF 123, contando-se o prazo decadencial de 5 anos a partir da ocorrência do fato gerador, nos termos do 150, parágrafo 4º.
em consonância com o entendimento do STJ, então consignado no recurso especial 973-733, e também com a súmula CARF 123, as circunstâncias acima descritas levam à conclusão de que, havendo recolhimento antecipado do tributo, na forma do IR-fonte, que é equivalente ao pagamento antecipado do tributo, a contagem do prazo decadencial deve se dar na forma do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, observando-se, então, os 5 anos contados a partir da ocorrência do fato gerador. Então, tendo ocorrido a lavratura e ciência do auto de infração em 30 de abril de 2003, encontra-se extinto pela decadência o crédito tributário de RPJ relativo ao ano calendário de 97, conforme consignado no acordo recorrido, com a diferença de que a motivação da decisão que ora se profere encontra-se no fato de ter havido pagamento antecipado, então, pela retenção na fonte, atraindo a aplicação da súmula CARF 123. Então, estou conhecendo do recurso, mas negando o provimento. É o voto, presidente. Se caso tem uma pequena diferença com relação aos que nós julgamos anteriormente, né? Doutor Luiz. Presidente, eu queria fazer algumas colocações antes de entrar no voto, porque o senhor, como presidente da terceira sessão à época, acompanhou as discussões entre o presidente da segunda e o presidente da primeira sessão com relação à fonte e a ela ser considerada ou não um pagamento para fins de atração da regra decadencial do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Eu era o presidente da segunda sessão e eu entendia que sim. O doutor Valadão era o presidente da primeira sessão, entendia que não, ele usava a expressão o recolhimento tem que ser de esponte próprio. O senhor, como presidente da terceira sessão, deve se lembrar dessa discussão. Pois bem, chamou a atenção a referência à súmula 123, e a súmula 123 não foi votada pela primeira nem pela terceira sessão. Ela foi aprovada apenas pela segunda sessão. Isso está claro no site do CARF. As turmas, a súmula 123 está aprovada somente pela segunda sessão. Agora, eu acompanho a relatora porque a súmula 138, que é do ano passado, aplica esse mesmo racional para a primeira sessão. Eu peço vênia aqui para ler a súmula 138. Súmula 138, que é de 2020, especificamente de 18 de dezembro de 2020. Imposto de renda retido na fonte incidente sobre as receitas auferidas por pessoa jurídica, sujeitas à apuração trimestral ou anual, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Pois então, eu penso que é a súmula 138 que poderia ser aplicada aqui. A súmula 123 poderia ser usada como razão de decidir, mas não vinculante, porque ela não diz respeito ao IRPJ, ela diz respeito ao IRPF, por quê? Foi votada apenas, diferentemente de outras súmulas que foram votadas pelo Pleno, e aí tem que ser aplicada a todo mundo, essa não. Essa só foi votada pela segunda turma. E até na época, o presidente da primeira, o então presidente da primeira sessão, tinha um entendimento levemente diferente desse que eu estou apresentando para vocês na súmula 138. Feitas essas considerações, eu quero dizer que eu não entendo declaração como substitutivo de qualquer recolhimento antecipado, mas aplico a súmula 138. Então, em vista do exposto, senhor presidente, eu voto por acompanhar a relatora pelas conclusões. É como voto. Doutora Vanessa. Oi, presidente. Eu estava verificando aqui a súmula CARF 138 que o doutor Luiz Eduardo mencionou, e eu vou, então, acrescentar no voto a súmula CARF 138 também. Então, vou deixar a súmula CARF 123 e mais acrescentar a súmula CARF 138. Tá, a súmula 138 vai fazer parte da fundamentação aí, né? Isso, e vou fazer constar na ementa também.
Presidente, ainda assim eu continuo acompanhando pelas conclusões, porque eu não entendo declaração como substitutivo de pagamento. Então, e ela coloca isso, a doutora Vanessa, relatora, coloca isso também como razão de decidir. Então, eu estou acompanhando pelas conclusões. Doutor Rodrigo. Acho que sou eu, presidente. Doutora Tatiana. Presidente, o senhor está com a mão levantada. Somente para... Levantei sem querer. Bom, primeiro ponto, né? Em relação ao ano calendário de 97, tal como muito bem colocou a conselheira, né? Foi feito pagamento, para mim, foi feito pagamento antecipado, considerando que foi compensado, né, o valor com o prejuízo fiscal, por mais que seja um montante superior àquele limite de 30%, então, nesse sentido também, eu aplicaria o artigo 150, independentemente da retenção na fonte. E retenção na fonte, realmente, foi comprovado aí o recolhimento da retenção, e o que configura pagamento, eu também considero isso, né? Então, eu acompanho a relatora. Parabéns, doutora Vanessa. Doutor Rodrigo Mineiro. Presidente, eu vou acompanhar também pelas conclusões nos termos já expostos pelo doutor Azevedo. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Doutor Luiz, o senhor se refere ao excerto do voto da doutora Vanessa, quando ela coloca esse elemento soma-se a confissão de débitos tomados como verdadeira pela autoridade fiscal e ao levantamento do balanço, balancete através da luz e assim por diante. Esse é o ponto, né? Ok. Acompanhe pelas conclusões, presidente. Doutora Érica. Acompanhe a relatora, presidente. Luiz, lembra essa discussão dessa súmula, discussão que eu e o Valadão a gente era mais severo, assim, mais ortodoxos em relação ao pagamento. Mas aqui a súmula está clara, né? Não tem como. Que pese ser um pouco diferente da discussão nossa, mas aplica-se inteiramente a súmula aqui nesse caso. Eu acompanho a relatora pelas conclusões. Então, o resultado do item 6. Fugiu, mano. Peraí aqui. Desformatou aqui minha pauta. Resultado do item 6. Foi negado provimento por maioria de votos. Não, por unanimidade. Negado provimento por unanimidade de votos. Os conselheiros Luiz, Rodrigo Mineiro, Jorge e Rodrigo Poças votaram pelas conclusões. Obrigado, doutor. Eu faço constar na ementa, né, presidente, essas conclusões. Sim. Que aplicam a súmula CARF 138. Perfeito. Exatamente, Vamos voltar agora à pauta. Item 1 já foi. Item 2 já foi. Item 3, doutora Vanessa, item 3. Presidente, os itens 22, 27 e 28 ainda não são dessa pauta? 22, 27, 28, acho que é... Deixa eu ver. Perdão. Amanhã. Perdão, presidente. Eu estou errado. Até onde vai? Deixa eu ver até onde vai. 23, hoje. O item 22 ainda é dessa pauta. 22 entra. 22 é dessa pauta. Vai ter um acompanhamento. O 22 foi retirado, presidente, por solicitação da PGR. Então por isso que eu falei aqui que eu pulei direto. Eu peço desculpas, eu estava tentando colaborar. Obrigado, doutor Luiz. Item 22 foi tirado de pauta, isso. Doutora Vanessa, já que o item 22 foi retirado de pauta,
A senhora continua com a palavra para votar o item 3. Agora, sem mais citações orais, recorrente Fazenda Nacional interessado Manhães Moreira Advogados Associados. Com a palavra, doutora Vanessa. Esse também é decadência, né? O assunto. Então, aqui trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda, buscando a reforma do Acórdão 11.01.00814, proferido pela primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão, que recebeu a seguinte emenda. Então, aqui eu vou ler o dispositivo, né? Acordam os membros do colegiado em preliminar por unanimidade de votos acolher parcialmente a arguição de decadência e no mérito relativamente ao principal exigido por maioria de votos negar provimento ao recurso. E relativamente ao agravamento da penalidade, por maioria de votos dar provimento ao recurso voluntário. Tá? E relativamente à multa isolada, então, dar provimento também ao recurso voluntário. Sob a alegação de ocorrências dos vícios de omissão e obscuridade no acórdão de recurso voluntário, a Fazenda Nacional opôs embargo de declaração para que o colegiado esclarecesse o entendimento acerca da contagem do prazo decadencial, indicando expressamente se aplica ou não a decisão do STJ. Além disso, para fins de pré-questionamento, sustentou que é indevido afastamento da multa gravada em razão do descumprimento de intimações fiscais. Consoante o despacho número 11.00000396, os embargos opostos pela Fazenda foram rejeitados pela inexistência de omissão, né, que demandasse nova manifestação acerca dos critérios adotados para aplicação do artigo 150, parágrafo 4º. Não resignada com o acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial alegando divergência com relação à decadência dos créditos tributários e o agravamento da multa de ofício por falta de atendimento da intimação da autoridade fiscal. Para comprovar o dissenso, foram colacionados os acórdãos Câmara Superior 020331 e 202.18.684, com relação à primeira matéria, decadência, e o 104.21.564 e 102.46359, com relação à segunda matéria, que é o agravamento da multa. Foi dado seguimento ao recurso especial, conforme o despacho sem número de 30 de março de 2016, pois é entendida como comprovada a divergência com relação às duas matérias, decadência e agravamento da multa por falta de atendimento das intimações. A delimitação da matéria deu-se nos seguintes termos. Quanto à decadência, enquanto no acórdão recorrido, entendeu-se que aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o prazo decadencial deve ser contado a partir da ocorrência do fato gerador na forma do 150, parágrafo 4º do CTN, independentemente da existência do pagamento antecipado. Os acórdãos paradigmas considera-se que não foi recolhido tributo, nada ao que se homologar, tratando-se isso sim de caso de lançamento de ofício, cujo prazo decadencial é regido pelo 1731 do CTN. De outro lado, também com relação ao agravamento da multa de ofício por falta do atendimento de intimações, enquanto nos paradigmas considerou-se suficiente para o agravamento da multa falta de atendimento pelo sujeito passivo, o prazo marcado à intimação formulada pela autoridade lançadora para prestar esclarecimentos, no acórdão recorrido, considerou-se que o agravamento da multa só é possível quando o contribuinte nega informações sobre a própria existência dos fatos tributáveis, obrigando o fisco a investigar e descobrir estes fatos. Não houve apresentação de contrarrazões, então o presente processo foi distribuído, é o relatório. Vou direto. Posso direto? Perfeito. Só. Isso, vou direto. Então, voto. Admissibilidade. Recurso especial de divergência interposto pela Fazenda atende os pressupostos de admissibilidade, então devendo, portanto, ter prosseguimento. No mérito, a recorrente busca ver reformado o entendimento do colegiado ACOL com relação a duas matérias, a decadência e ao agravamento da multa de ofício, as quais serão analisadas separadamente. Com relação à decadência, então, que é o 2.1, estou aplicando aqui também o
repetitivo do STJ, né, recurso especial 973733, né, que fala, né, se houver dolo, fraude, simulação, quando não houver pagamento antecipado ou existir declaração, aplica o 173 e, caso contrário, quando houver pagamento, aplica o 150, parágrafo 4º. Ou existência de declaração prévia, né? Feitas essas considerações, então eu passo o exame do artigo aplicável. O litígio decorre de auto de infração lavrado para exigência de RPJ, CSL e das contribuições para o PIS e a COFINS, com relação ao período de janeiro a dezembro de 2004, recaindo a discussão acerca da decadência tão somente com relação às contribuições do PIS e da COFINS. A contribuinte teve ciência do auto de infração em 22/10/2009. Conforme restou comprovado nos autos do presente processo administrativo, não houve recolhimento do PIS e da COFINS. No entanto, o contribuinte trouxe declaração com efeitos de confissão de dívida, que é a DCTF, as folhas 2, 3, 13 seguintes, atraindo a aplicação de 150, parágrafo 4º. Então, aqui eu estou aplicando a contagem, né, de 5 anos do fato gerador. Então, estando decaído, assim, o período de janeiro a setembro de 2004, que era o que estava em discussão. Não merece reforma o acordo recorrido nesse ponto. Posso ir já para o segundo? Okay. Agravamento da multa. Então, com relação ao agravamento da multa de ofício, postula a Fazenda Nacional que seja revertido o agravamento da multa em razão de não terem sido apresentadas as informações e documentos solicitados pelo fisco. Alega que desconsiderar o agravamento da multa no presente caso importa em violação ao artigo 136 do CTN, segundo o qual a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da efetividade da natureza e da extensão dos efeitos do ato. A responsabilidade decorre do descumprimento do dever de prestar esclarecimentos, não importando, segundo o preceito do CTN, quais os efeitos desse ato. De fato, o acordo recorrido deu provimento ao recurso voluntário da contribuinte para desagravar a multa de ofício do artigo 44 da Lei 9430, sob a justificativa de que o agravamento da multa só é aplicável quando a contribuinte não tenha fornecido informações que deveria disponibilizar sobre a matéria que acabou lançada, obrigando ao fisco a descobrir os fatos por seus próprios esforços. Veja-se a fundamentação do recorrido. Então, aqui eu transcrevo uma parte dos fundamentos do acordo recorrido, né? Aqui traz a disposição do artigo 44 da 9430 e coloca: como se verifica nos autos, o fisco considerou as despesas como não comprovadas e efetuou a glosa dessas despesas na apuração anual. Porém, tal infração não implica em redução das estimativas mensais quando estas são calculadas sobre receita bruta mensal. Apenas se o contribuinte tivesse feito algum balanço de suspensão ou redução, tal tipo de infração poderia afetar o recolhimento mensal. Ora, no caso em concreto, a própria fiscalização afirma que o contribuinte apurou estimativas com base na receita bruta mensal, assim as multas isoladas devem ser canceladas, né? Então, aqui ele fala da majoração da multa, também transcreve parte do artigo 44, né, que trata da majoração da multa de 50%, da multa proporcional de 75%, né. Conforme se observa, a legislação prevê o agravamento das multas aplicadas por falta de declaração e recolhimento de tributos, quer ela seja de 75%, quer ela seja de 150%, né, e 50% quando o contribuinte não presta esclarecimentos. Porém, como se percebe, a previsão legal deste agravamento está vinculada a multas proporcionais ao imposto devido, lançadas em razão da não declaração e não recolhimento de tributos. Assim, o agravamento da multa é sempre proporcional ao tributo lançado de ofício. Dessa forma, o agravamento deve estar sempre conectado à situação apurada pela fiscalização, que caracteriza a infração sob pena de ser uma punição cuja medida se desvincula do ato censurável. Ora, se o agravamento está conectado à infração descoberta pela fiscalização, a conduta que faz incidir o agravamento deve estar conectada com tal infração, ou seja, as informações solicitadas e não fornecidas devem estar conectadas à infração verificada. Por exemplo, não faria sentido a aplicação do agravamento se a fiscalização solicitasse a comprovação de uma despesa e não fosse atendida, mas acabasse constatando omissão de receita, ou seja, como o não atendimento do contribuinte não tem qualquer relação com o fato lançado, não é razoável aplicar o agravamento e cobrar uma multa proporcional
a omissão de receita para punir o não atendimento de informações. Mas faz todo sentido a aplicação do agravamento quando a desobediência do contribuinte obriga o fisco a ir a campo e descobrir por sua própria investigação a situação que o contribuinte estava obrigado a demonstrar, mas que preferiu ocultar. No entanto, além da conexão entre negativa de atendimento do contribuinte e o fato tributado, tal conexão deve ter características específicas, né? Para fazer sentido o agravamento da multa, não basta o não atendimento ligado à matéria lançada. É preciso que o contribuinte deixe de fornecer elemento que estava obrigado a apresentar e que, em razão deste não fornecimento, o fisco seja obrigado a um trabalho de investigação para apurar os fatos e com ele demonstre a infração. Se não for assim, não haverá uma relação de proporcionalidade entre a conduta e a sanção administrativa e nem será razoável a intervenção da administração, né? No caso presente, eu vou só pular um exemplo que o relator dá, né? No caso presente, a negativa do contribuinte em comprovar as despesas não obrigou ao fisco a ter um trabalho específico para verificar junto a terceiros se as despesas eram verdadeiras. Ao contrário, o não atendimento foi a razão do lançamento que foi feito com base nos livros do contribuinte. Então, por tais razões, votou por não conhecer, né, não reconhecer a unidade do lançamento e declarar a decadência do PIS da COFINS para de janeiro a setembro de 2004 e no mérito dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada e a qualificação da multa proporcional, né, reduzindo-a para 75%. Tendo em vista que a negativa do contribuinte não obrigou ao fisco a diligenciar por sua conta junto a terceiros a veracidade das despesas glosadas, mas sim reforçou a realização do lançamento, tendo em vista que a não comprovação das despesas pelo contribuinte foi justamente o que motivou o lançamento, não há que se falar no agravamento da multa, ou seja, a falta de atendimento das intimações não trouxe prejuízo à fiscalização, mas sim prejudicou a ele mesmo. Então, eu estou mantendo o acordo recorrido também nesse ponto. Então, diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional. Doutor Luiz. Eu tinha entendido, eu posso pedir só um esclarecimento à relatora, senhor presidente, por favor? Perfeitamente. Doutora Vanessa, eu tinha entendido que os dois assuntos seriam somente a majoração da multa e a decadência, mas a senhora está falando também da multa isolada. Subiu essa terceira matéria? Não, só a majoração da multa, doutor Luiz. Eu só quis fazer o histórico do processo que tratou também da multa isolada para deixar os fatos mais claros, né? O que decorreu o lançamento, então, enfim. A multa isolada não está mais em discussão. É só o agravamento. Perfeito. Presidente, olha, com relação à decadência, e já é matéria conhecida da nossa turma, eu peço vênia para esposar um entendimento um pouquinho diferente daquele entendimento colocado pela relatora. Eu entendo que declaração não se confunde com pagamento antecipado, porque na minha leitura do RESP 973 Santa Catarina, o que é dito na situação que não houver duas condições, nem declaração, nem pagamento antecipado, o prazo é o do 173. Agora, ele não diz o tratamento aplicável nas situações em que essas duas condições não ocorrem. E, especificamente, quando há declaração, eu entendo que não há que se falar sequer em prazo de 150 ou 173. Por quê? Porque a declaração é o autolançamento, então não há que se falar em lançamento de ofício. Eu não posso fazer a leitura contrário senso. É por conta disso que eu não faço a leitura. Se tem declaração, é um 73. Não, se não tem, é um 73. Então, se tem, é 150. Eu digo, isso não é o que a minha lógica ela me permite concluir. Então, é só nesse ponto que eu gostaria de fazer a ressalva. Agora, quero parabenizar a precisão da conselheira relatora em identificar a rácio desse agravamento, que é prestar esclarecimento. A pessoa ela já está acusada da infração e ela foi intimada para se defender. Me diz que você tem essa despesa, senão eu vou glosar. Se ela ficou quieta, simplesmente ela concordou com a infração. Qual foi o óbice, qual foi o esclarecimento que faltou para o fisco lançar?
Eu não vejo essa falta de esclarecimento, então eu acompanho a relatora nesse ponto. Abro a divergência com relação a decadência apenas, sabendo, inclusive, que essa questão do agravamento também é discutível, eu já vi posicionamentos diferentes. Então, como voto, senhor. O senhor vota... Eu abro a divergência quanto à decadência. Está dando provimento parcial. Do provimento parcial ao recurso da Fazenda para afastar a decadência. Isso. Estamos afastando a decadência. Você dá provimento em relação ao agravamento? Não dou provimento ao recurso em relação ao agravamento, não. Nega provimento. Com relação ao agravamento, eu acompanho a relatora. Mas está dando provimento. Não, presidente, eu estou negando o provimento. Então, peraí. É da Fazenda. Estou negando o provimento ao recurso da Fazenda. É o item 3. Está mantendo o recorrido. Isso. Já eu estou dando provimento parcial para afastar a decadência. Estou com o voto errado. É o 3, né? Isso, Manhães Moreira. Manhães Moreira. Eu li o voto todo aqui, não vi. Tem um dispositivo, né? Estamos lá no dispositivo, a senhora fala que nega esse provimento do recurso da Fazenda. Só. Isso. Sim, ela está negando todo. Eu estou negando o total, inclusive com relação à decadência. Eu mantenho a decadência. Ah, tá. E o Luiz está parcialmente. Está dando provimento parcial. Provimento parcial para afastar a decadência. Então, não mexo na multa. Então, você está dando provimento... Parcial. Isso. Parcial. Foi pergunta. Doutora Tatiana. Bom, em relação à decadência, todo mundo já conhece meu voto, né? Eu coincide com um voto bem feito aqui pela doutora Vanessa, que é a questão da DCTF, já que a confissão de dívida, a Fazenda teria aí o conhecimento, deveria aplicar o artigo 150 para fins de decadência. E em relação à qualificação da multa, eu aplicaria também, doutora Vanessa, a inteligência das súmulas 133 e 96, né, do CARF, né, então eu acompanho a relatora por negar provimento ao recurso da Fazenda. Doutor Rodrigo Mineiro. Presidente, se me permite um esclarecimento com o doutor Luiz Eduardo. Doutor Luiz, nesse caso, então, não há que se falar em decadência, né, que o crédito já foi lançado. E como que a gente faz com o auto de infração também lançado? Qual que seria a sua posição a respeito? Eu tenho um auto de infração que o caso já tinha sido constituído mediante o lançamento pela DCTF. Não, é o que abunda não prejudica. O raciocínio é o que abunda não prejudica, não é nulo. Você não pode cobrar duas vezes o mesmo valor. Agora, você pode ter tantos títulos executivos daquele valor quanto o direito permitir. Não há nulidade nisso. Eu posso ter um contrato, uma duplicata, ainda posso ter mais uma confissão de dívida sem forma, e tudo isso para o mesmo crédito. Eu posso usar qualquer um deles, numa ação monitória, numa ação de execução do título extrajudicial, e um não nulifica o outro. O que eu não posso é cobrar duas vezes. É como eu penso, tá? Perfeito. Essa questão eu vou refletir esse ponto mais. Essa questão não é fácil para mim, não é muito pacífico dessa forma. E eu acho que, inclusive, aqui na Câmara Superior, eu já votei diferente por uma situação acompanhando a minha posição na Câmara Baixa. Eu entendo aqui, na primeira parte... Você votou que um anula o outro. Um anula o outro, porque o crédito já está constituído. Né? O crédito tributário já está constituído. Eu só quero dizer que aí, naqueles lançamentos de DCTF lá da 2159, da 2158, 33, artigo 99, nós temos jurisprudência sedimentada de que ele, apesar de despiciando, não anula. Sim. Da auditoria de DCTF. É o mesmo raciocínio entabulado aqui.
Perdão de eu estar me manifestando, é que o senhor tinha me feito a pergunta e eu gostaria só de fechar o meu raciocínio, respeitando, é claro, o entendimento em sentido oposto, né, só para esclarecer. Ok. Presidente, eu vou, mais uma vez eu falo, eu vou voltar a refletir essas questões, realmente eu não analisava a fundo na Câmara Baixa, essa parte passava mais rasteiro lá, mas nesse ponto agora, nesse momento, eu vou acompanhar a relatora, eu entendo aqui que o crédito tributário constituído na DCTF, né? Aí eu não tenho esse entendimento do doutor Luiz, que faz essa distinção, mas eu vou refletir sobre esse caso, mas nesse momento que eu preciso decidir, eu acompanho a relatora, e no ponto 2, conforme o doutor Luiz já destacou, entendo que sim, que não o voto da conselheira relatora perfeito, nenhuma consideração a fazer. Mas nesse primeiro ponto, também, agora no momento, eu acompanho a relatora, mas vou amadurecer essa posição, levando em conta tudo que o doutor Luiz trouxe aqui, e vou também estudar muito os casos da turma e esse ponto específico. Mas nesse momento eu acompanho a relatora. Doutor Balsir. Com a divergência aberta pelo doutor Luiz. Doutor Jorge. Eu acompanho a divergência. Eu só não entendi muito bem a dúvida, doutor Mineiro, porque eu acho que aqui o valor que foi lançado, ele diverge do valor declarado, porque ele tinha uma despesa que foi glosada, e foi feito o lançamento justamente dessa diferença. Eu bem entendi, a doutora Vanessa pode me corrigir. Então, aqui não é o caso Poderia me de explicar, lançar então? o que foi declarado, se eu bem entendi, doutora Vanessa. Não é idêntico? Não é o valor declarado? Doutora Vanessa, por gentileza. A relatora poderia... Eu pediria essa... Não adentrei esse detalhe se o valor lançado foi exatamente o valor declarado, mas nós sempre entendemos aqui que, havendo a apresentação da declaração, não importa se o valor lançado foi exatamente o valor declarado, já entraria no 150, parágrafo 4º. Né? Quem entende pela declaração que o contribuinte declarou que ele entendia devido. Então, aí depois veio o lançamento e... O lançamento foi de glosa de despesa... Isso. É claro que o valor lançado é diferente do originalmente declarado. Agora, declarado alguma coisa estava de início. Isso. É igual ao pagamento, quando é pagamento parcial. Eu só pedi essa informação, presidente, porque no mérito eu concordo com o doutor Mineiro, que havendo declaração, não se pode lançar o que foi declarado, exatamente o que foi declarado. Isso aí já a jurisprudência, pelo menos no segundo conselho, era pacífico. Mas aqui o caso é outro. A relatora, excelente voto, se tem declaração, basta. Então, eu acompanho a divergência, presidente, aberto para o doutor Luiz, dando provimento parcial apenas quanto à decadência, para afastar a decadência. Obrigado, doutora Vanessa. Doutora Érica. Eu acompanho a relatora, presidente. Eu acompanho a divergência aberta pelo doutor Eduardo. E, dessa forma, a gente vai ter um resultado aqui diferente. Então, por força do artigo 19E, seu lançamento, da Lei 10.522, modificada pela Lei 10.13.988, nega-se provimento de recurso especial da Fazenda Nacional. Vencidos os conselheiros Jorge, Luiz, Rodrigo e Balsir, dá um provimento parcial. Vou especificar um pouquinho mais nesse caso, somente em relação à decadência. Talvez que dava um provimento parcial para afastar a decadência. Para afastar a decadência. Normalmente o que foi vencido, a gente não detalha não, mas como tem duas matérias aqui, pode ser que confunda. São 4 e 5. Vamos voltar 4 e 20. Intervalozinho. O doutor vai se pediu já? Nem vi aqui se pediu. Eu ia pedir agora. Obrigada, presidente. Intervalo até as 4 e 20. Ótimo. Finalizar a gravação, presidente. Finalizada, presidente.